E nessa situação aqui, onde a gente tem uma camada hidrofóbica sobre a camada hidrofílica, o que a gente acontece? A gente vai ter a água sendo absorvida pela parte hidrofílica, mas quando ele chega aqui na parte hidrofóbica, ele tem dificuldade de continuar. Alguns dias atrás, eu recebi ali no intervalo de umas 2 horas a mesma pergunta de 3 dentistas diferentes. E essa mesma pergunta eu já tinha recebido de outros dentistas e outras vezes também. Aí isso me ligou um alerta, porque se tem tanta gente perguntando a mesma coisa, é porque eles estão recebendo muito essa informação e eles não estão sabendo se essa informação é ou não verídica e se pode realmente fazer aquilo ali ou não, se é confiável. E que pergunta é essa que me fizeram? Qual é a dúvida? A dúvida é, se eu tiver um adesivo universal, se eu aplicar ele no dente, e em cima dele eu aplicar um adesivo hidrofóbico, ou seja, só o adesivo daqueles que tem o primer e o adesivo separado, então só o adesivo, que é o hidrofóbico, em cima do universal. Isso melhora a performance do universal e dessa forma eu vou poder utilizar ele? E para você poder entender exatamente se isso realmente acontece, se você melhora o universal dessa maneira e se vale a pena ou não usar, vem cá que eu vou desenhar para você. Então vamos começar entendendo aqui exatamente como funciona o processo de adesão em diferentes situações. Então eu tenho aqui representando 4ª, 5ª, 6ª gerações de adesivo, ou seja, aqui tem um grupo de adesivos que comportam aqui. Vamos colocar a imagem aqui para vocês para saber exatamente quais são os adesivos de 4ª, de 5ª, de 6ª geração e os adesivos universal. Lembrando que os adesivos de 4ª geração são adesivos de condicionamento total, que você precisa passar ácido fosfórico tanto em dentina quanto em esmalte, e o primer vem num frasco, você primeiro aplica ele, o bond vem em outro frasco e você aplica ele depois de forma separada. O de 5ª geração você também faz condicionamento total em esmalte e dentina, só que o primer e o adesivo vem num frasco só, ou você tem frascos separados, mas você mistura os dois para daí poder aplicar no dente. Se ele vier separado e você tiver que misturar, também é um adesivo de 5ª geração. Então você aplica o primer e o adesivo juntos, ao mesmo tempo no dente. Esses são adesivos de 5ª geração. 6ª geração são os adesivos autocondicionantes, que você não precisa passar ácido fosfórico na dentina. Teoricamente você não precisaria passar ácido fosfórico em nada. O próprio adesivo tem capacidade de condicionar tanto o esmalte como dentina, mas a adesão no esmalte ficaria muito fraca. Então no esmalte a gente passa o ácido fosfórico, na dentina não passa. Esses são adesivos de 6ª geração e o adesivo universal a gente escolhe a maneira de fazer o condicionamento ácido. A gente pode não condicionar, condicionar dentina e esmalte ou condicionar só esmalte. Beleza? Mas vamos ver aqui exatamente então como que funciona a adesão de cada um desses tipos de adesivo para a gente poder entender se realmente no universal a gente também pode melhorar a capacidade dele se depois a gente aplicar um adesivo hidrofóbico em cima dele. Eu tenho essa linha aqui representando como se fosse ali o soalho da minha cavidade, ali o chão da minha cavidade, aonde eu vou fazer a minha adesão aqui nela. Vamos começar com o adesivo de 4ª geração. Então eu aplicaria o ácido fosfórico e o ácido fosfórico iria fazer um condicionamento dessa minha dentina. Depois que eu apliquei esse ácido fosfórico, eu ia fazer o quê? Eu ia lavar e eu ia manter úmido essa minha dentina, porque eu não posso secar ela completamente, senão eu vou criar um colapso das fibras colágenas. Então eu vou manter ela úmida e depois eu vou aplicar o primer dela. E eu vou fazer a aplicação do primer. Então o meu primer ele vai preencher, ele nunca preenche totalmente, tá? Não adianta, ele vai preencher parcialmente aquela área condicionada. Aí eu vou pegar o meu primer, ele vai entrar dentro da dentina, vai se misturar com a água e a gente vai evaporar o primer, os monômeros hidrofílicos, junto com a água, eliminando para depois a gente aplicar então o bond, o adesivo. E esse adesivo ele vai ficar aqui, ó, dentro da dentina e ele também fica aqui na superfície do dente. Então esse aqui é o meu adesivo. Nessa situação a gente tem o seguinte, aqui na região do primer a gente tem monômeros hidrofílicos, que são esses que são representados por esse menos que eu estou colocando. Aqui no adesivo, a gente tem monômeros hidrofóbicos, beleza? Então é isso que a gente acaba fazendo. Agora vamos ver como funciona aqui, ó, na 5ª geração. Na 5ª geração, a gente também tem que fazer o ácido fosfórico na dentina e a gente vai ter aqui a nossa dentina condicionada dessa maneira. Só que o que acontece? O meu primer e o adesivo estão tudo misturado num frasco só. Então eu só faço uma aplicação que já vai ter ele inteiro. E ele vai preencher aqui a minha dentina condicionada. E nessa situação eu vou ter tantos monômeros aqui hidrofóbicos, como também monômeros hidrofílicos, todos misturados no meu adesivo. Deixa eu só colocar que esse adesivo ele vai aqui também aqui em cima. E qual que é a diferença dessas duas situações? O que acontece diferente nessa adesão e nessa adesão, que faz essa adesão de 4ª geração se performar muito melhor que os adesivos de 5ª geração? Acontece o seguinte, toda vez que você faz um condicionamento, que você faz uma adesão, mesmo depois de polimerizado, mesmo anos depois, esse adesivo continua puxando água. Então você tem a H2O presente, né? Então você tem a água presente aqui embaixo e ele continua puxando essa água. Então essa água continua sendo puxada mesmo anos depois por esse adesivo, por essa camada híbrida que você está colocando. E essas moléculas de água, nesse adesivo que você tem aqui tudo misturado, os adesivos de 5ª geração, que primer adesivo está tudo misturado, essas moléculas de água, elas vão entrar aqui
dentro do nosso adesivo, sendo atraído por esses monômeros hidrofílicos, os menos que tem aqui, até entrar em contato com a interface adesivo restauração. E isso vai causar uma degradação mais acelerada dessa união da restauração com o adesivo, fazendo que tenha falha. E nessa situação aqui, onde a gente tem uma camada hidrofóbica sobre a camada hidrofílica, o que a gente acontece? A gente vai ter a água sendo absorvida pela parte hidrofílica, mas quando ele chega aqui na parte hidrofóbica, ele tem dificuldade de continuar. Por quê? Porque não tem nada que atraia essa água. Pode até ser que uma molécula ou outra acabe chegando lá na interface restauração adesivo, mas é muito menos do que acontece aqui, por exemplo, com esses adesivos que você tem primer e adesivo tudo misturado. Então, nessa situação, você tem uma estabilidade maior e, consequentemente, uma longevidade maior dessa adesão nos adesivos de quarta geração que nos adesivos de quinta geração. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante e faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa seu like. Valeu! O que acontece nos adesivos de sexta geração? Adesivos de sexta geração, você não tem o ácido fosfórico na dentina. Então, você simplesmente vai fazer a aplicação do primer, e o primer aqui ele é mais hidrofílico, e você vai ter aqui a aplicação do bond, que é hidrofóbico, que é o hidrofóbico. E ele, apesar de não ter aqui o componente do ataque ácido, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os adesivos ali de quarta geração. Ele vai começar a puxar água, mas ele vai bater nessa barreira que tem aqui. A diferença desse para esses aqui é a falta do condicionamento ácido, que faz com que o risco de sensibilidade desse tipo de restauração com esse tipo de adesivo seja menor. Por que seja menor? Porque você não tem um ácido fosfórico expondo fibra colágena, e daí com isso você tem uma diminuição do risco de sensibilidade pós-operatória. E isso faz com que muita gente goste dessa ideia. E quando se lançou o Universal, a questão que o Universal é que você pode escolher, você escolhe se você passa o ácido na dentina ou se você não passa o ácido na dentina. Mas os estudos mostram que é mais vantajoso, que vale mais, até pela composição do Universal, você sempre usar ele no modo autocondicionante, ou seja, usar como a gente usa aqui o Clearfill ou adesivos de sexta geração, onde a gente não passa ácido fosfórico na dentina, só no esmalte. Então a adesão dele aqui, ele não ficaria igual para o Clearfill, porque você tem o primer e o bond tudo misturado no frasco só. Então você teria só aqui, ó, primer e bond tudo misturado, monômeros hidrofóbicos, que são os verdes, aqui ó, o positivo, e os monômeros hidrofílicos em laranja aqui, ó, misturado aqui no meio. Então você teria isso, e dessa forma você teria aqui a água sendo puxada da mesma maneira que aconteceu aqui, passando essas moléculas, entrando bastante molécula de água dentro do teu adesivo e tendo contato com a interface de restauração, tá? Então, isso aqui teria uma degradação tão rápida como essa. Mas mesmo assim, o Universal ainda é um pouquinho melhor, porque assim, o quanto ele puxa água tem muito a ver com a acidez do adesivo. E os adesivos universais são menos ácidos do que esses adesivos de frasco único de quinta geração e também de sétima geração, que não está aqui, eu não estou falando dele agora, porque ele é muito pouco usado, então eu vou ignorar, tá bom? Então, um adesivo universal, ele puxa menos água, mas ainda assim puxa e vai ter uma degradação muito mais acelerada que os adesivos de quarta e sexta geração. E qual é a ideia? Qual é a ideia que essas pessoas estão perguntando, essa dúvida que eles estão falando? É pegar esse adesivo que é o verde que está aqui, que é totalmente hidrofóbico, e você aplicar em cima desse adesivo aqui. Você usa esse como um primer, não polimeriza, e aplica aqui o adesivo em cima dele. E esse adesivo vai criar essa camada, deixa eu apagar aqui, hidrofóbica, beleza? Para impedir o caminho dessa água entrar em contato com a sua restauração. Isso vai acontecer? Ocorre. Muitos estudos estão mostrando isso, mostrando uma melhora da performance a longo prazo, porque esse problema é a longo prazo. Os adesivos do Universal, que você faz essa camada hidrofóbica, eles diminuem a degradação deles, ou seja, durante o tempo vai passando e a queda da força de adesão é mais devagar do que quando você não aplica essa camada hidrofóbica. Você chega em situações parecidas com os adesivos de quarta e de sexta geração. Ainda assim, é pior, não é igual, ainda é pior, mas melhor do que você não aplicasse. Então o primeiro ponto é, faz sentido. Se eu fizer a aplicação desse adesivo hidrofóbico sobre o Universal, eu vou melhorar a qualidade do meu adesivo, eu vou melhorar a força de adesão e principalmente eu vou aumentar a longevidade da minha adesão, consequentemente das minhas restaurações. Mas vamos lá, porém, você tem que utilizar adesivos da mesma marca. Aí você pensa assim, pô, então eu vou utilizar o OptiBond FL. Beleza, utilize o OptiBond FL. Aí você tem que utilizar o Universal da mesma marca, ou seja, eu tenho o OptiBond Universal. O OptiBond Universal não é um bom adesivo universal, tá bom? Porque entre as categorias você tem várias marcas e você tem marcas melhores, marcas piores, performa melhor e pior.
Por mais que o OptiBond FL seja o melhor adesivo de todos e é de 4ª geração, o seu universal não tem o mesmo nível de qualidade. Os melhores universais que você tem hoje seria tanto o All Bond como também o da 3M, o Single Bond Universal, Scott Bond Universal. E daí você teria que utilizar o Bond da mesma marca que eles, beleza? Mas daí no caso da 3M você teria um adesivo com menos carga, né, um pouco mais frágil, e na questão do All Bond você teria que correr atrás do All Bond 3 que não está achando lugar nenhum, está muito difícil de encontrar ele. Mas teria essa possibilidade. Uma outra possibilidade seria você comprar o Universal da Curaray, do Clearfield, um Clearfield Universal, que também é muito bom, é um dos melhores, e com isso você usaria daí o adesivo, que é separado do próprio Clearfield. Mas então tá bom, você já está sabendo que realmente faz sentido esse tipo de coisa que estão te falando, né? Esse tipo de informação é válido, é cientificamente comprovado, tá? Então, perfeito. Tem bastante estudo sobre isso aí, não é difícil você procurar, joga no Google aí, qualquer coisinha sobre isso, você acha. Tem pesquisa do Jorge Perdigão mostrando bastante coisa sobre isso, então pode ver lá que não é difícil você achar. Agora vamos ver se vale a pena fazer isso ou não, porque daí o que vale a pena, a gente tem duas coisas que a gente pode avaliar. Primeiro é a qualidade da adesão. E daí nisso eu já falaria para você que não vale a pena. Por quê? Porque se você for ver, mesmo fazendo essa artimanha aqui no Universal, a qualidade da adesão seria muito inferior do que a qualidade de adesão que você já tem com 4ª e com 6ª geração usando eles direto. Então, quanto isso, não valeria você utilizar. Aí tem uma outra coisa que as pessoas perguntam, não, mas porque daí eu não precisaria aplicar ácido na dentina. Então, usando o Universal, eu faço a camada lá, eu tenho a camada lá hidrofóbica, mas não precisei utilizar o ácido da dentina. Tá, mas se você usar o Clearfield, você também não vai utilizar o ácido da dentina. Então, porra, usa o Clearfield, vai ser melhor e já está pronto ali para você usar. Então, por esses dois lados, eu não aconselho usar. E o terceiro lado que fala muito é a questão de custo também. Aí, na questão de custo, eu também não vou ser muito favorável. Até você pode falar que na questão do Clearfield, o Clearfield é um dos adesivos mais caros que você tem hoje, realmente. Mas se você for comparar o OptiBond FL, que é o que as pessoas estão querendo utilizar quando me perguntam sobre essa situação de botar o OptiBond FL sobre o Universal. Se você for ver o preço só do adesivo do OptiBond FL e do preço do Universal, os dois somados juntos, sai mais caro fazer essa compra Universal com o OptiBond FL só adesivo do que você comprar direto o kit primer adesivo do OptiBond FL. E se você for pro da 3M, também sai mais caro você comprar só o Scott Bond Multipurpose adesivo e o Universal da 3M do que você comprar o kit do Scott Bond Multipurpose. E aí você comprar o primer e o adesivo. Então tem esse lado, tem essa questão que a gente tem que parar para pensar, né? Pô, vale a pena? Porque você não está tendo benefício, você está melhorando o Universal, mas que benefício você vai ter a mais usando o Universal se você já tem uma adesão muito melhor aqui e você está tentando melhorar o ruim em vez de utilizar o bom? Será que isso faz sentido para você? Para mim não faz. Se faz sentido para você, tudo bem, sem problema nenhum. Mas se for para mim, eu realmente não recomendo você. Eu recomendo o que eu sempre falo aqui. Escolhe um dos dois. Escolhe um 4ª geração, escolhe um 6ª geração, principalmente 4ª geração OptiBond FL, 6ª geração Clearfield SC Bond. O custo que você vai ter com esses adesivos, dentro de uma restauração, eles são muito pequenos e a qualidade que você vai ter, a longevidade que você vai ter é muito grande, é um benefício muito grande que você acaba tendo. Então vale a pena você usar esse outro. Agora, em que situação que eu usaria o Universal? Nessa situação, no momento em que eu não consigo acessar, comprar o adesivo da maneira completa. Se eu tiver ainda um resto lá de adesivo e eu não estou conseguindo comprar o primer em lugar nenhum, posso até utilizar essa situação como um artifício para poder compensar a falta do material. Ou se eu estou num lugar que não tem essa possibilidade, né, de material assim, aí eu até poderia utilizar. Mas fora essa situação, uma situação corriqueira para a gente que está aqui no Brasil, que tem todos esses adesivos à disposição, eu iria direto para um dos dois, tá bom? Sem nenhuma dúvida. E se você quiser saber exatamente como utilizar o OptiBond FL, utilizar o Clearfield de uma maneira confiável, para que você tenha a melhor força de adesão, para você ter a maior estabilidade, para você não ter risco de sensibilidade, não ter risco de ter problema com a adesão, tá aí o nosso canal disponível para você, um monte de vídeo para você ver sobre adesão, sobre oclusão, reabilitação, o que for, inclusive, apareceu na tela. 2 vídeos que o YouTube recomendou para você, é só escolher um que eu tenho certeza que vai te ajudar no consultório. Valeu, até mais!